Oi pessoal, dando continuidade ao nosso estudo das identidades importantes. No encontro de hoje nós falaremos sobre uma identidade que tem a capacidade de desenvolver todos os binômios da forma x mais y elevado a n. Tá? Isso também nos diz, tá, que a partir de então todos os binômios, ou seja, todos os produtos notáveis, né, também que tem essa caracterização serão facilmente desenvolvidos, tá? E para isso, tá? Para a gente poder desenvolver um binômio de Newton, é importante que primeiro entendamos o que vem a ser esses coeficientes numéricos que aparecem no desenvolvimento do binômio de Newton, que é o que nós chamamos de números binomiais, tá? Esses números binomiais, tá? De modo geral, ele tem um desenvolvimento, uma formulazinha bonitinha de desenvolver, que é um número binomial np da forma geral, é um número n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Obviamente, se nós fôssemos fazer isso para cada cara desse, tá? Isso daria muito trabalho. Então, né, criou-se então, ou buscou, né, um cara que é o que nós chamamos de triângulo de Pascal, que tem a capacidade de trazer todos os números binomiais que irão aparecer no desenvolvimento do binômio de Newton. Tá? Esse triângulo, ele traz não só os números binomiais, o desenvolvimento de todos eles, tá? Como também muitas caracterizações bacanas que ajudam no nosso estudo futuro das combinações. Até porque quem já estudou combinação deve estar aí associando que o desenvolvimento desse número binomial, né, quem sabe aí da suposta fórmula das combinações, é exatamente o desenvolvimento de uma das fórmulas da combinação, das combinações simples, né? Então, como é que é pensado ou construído esse triângulo de Pascal? Bom, ele vai trazer sempre para a gente os números binomiais da seguinte forma. O primeiro elemento que aqui aparece, ele vai estar associado à linha. E o segundo vai estar associado à coluna. Então, por exemplo, isso aqui seria o número binomial que se encontra na linha 0, coluna 0. Então, esse cara aqui estaria na linha 0 e coluna 0. Aí, o próximo estaria na linha 1, que seria 1, 0, até a coluna 1. Então, os desenvolvimentos já dá para perceber que ele vai até na forma NN, certo? O próximo estaria na linha 2, que seria o 2, 0, tá? O 2, 1 e o 2, 2. Tá? Esse aqui estaria na coluna 2. Bom, o terceiro estaria linha 0, não, linha 3, desculpa, coluna 0, linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2, linha 3, coluna 3. Certo? Tá aqui. E vou fazer até a linha 4, linha 4, coluna 0, linha 4, coluna 1, linha 4, coluna 2, linha 4, coluna 3, linha 4, coluna 4. Tá? E aqui seria a nossa coluna 4. E assim, sucessivamente, beleza? Isso vai gerando um triângulo aqui, nós vamos observar ele, cheio de caracterizações interessantes. Por exemplo, na parede do meu triângulo, ou seja, onde vamos encontrar os números binomiais n0, né? 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, todos os números binomiais n0 serão unitários. 1, e assim sucessivamente, tá? Então, por exemplo, aqui estaria eu, na linha 0 vou aparecer 1, na linha 1 aqui vai aparecer 1, na linha 2 aqui vai aparecer 1, na linha 3 aqui vai aparecer 1, na linha 4 aqui vai aparecer 1, e assim sucessivamente, beleza? Aqui, na parede de cá, onde se encontram os números binomiais NN, tá vendo? Também todos eles são unitários, desenvolvidos daquela formulazinha ali. Tá? Então aqui seria 1, aqui seria na linha 2, 1, na linha 3, 1, na linha 4,
1. E todos esses meios que estão gerados aqui, que não são nem a coluna 0 e nem nos elementos da forma NN, eles sempre serão gerados pela soma dos dois de cima. Então, se eu somar esses dois de cima, ele vai dar necessariamente o que se encontra abaixo desse cara na mesma coluna. Então, por exemplo, eu já consigo dizer quem é a pessoa que vai aparecer aqui, que é o 2. Assim, sucessivamente. Eu também já consigo dizer que a pessoa que vai aparecer aqui embaixo é o 3. Que a pessoa que vai aparecer aqui embaixo é o 3. Tá? Assim também já consigo dizer que o que vai aparecer aqui embaixo é o 4, que seria o 1 mais o 3. O que vai aparecer aqui embaixo é o 6. E o que vai aparecer aqui embaixo é o 4. E assim você vai construindo, certo? Todos os números binomiais que existem, tá? Sem muito desenvolver e fazer esforço, usando aquela fórmula, né? Trazendo essa caracterização dos números binomiais, né? Isso ajuda aquele desenvolvimento de modo geral, tá? E aí, a partir de agora, você vai saber desenvolver todos os números binomiais que têm aquela caracterização. Todos os binômios, né? Tem aquela caracterização. Vamos começar com o binômio da forma que a gente não falou na aula anterior, que é x mais y ao cubo. Seria exatamente o que nós chamamos de cubo da soma, né? Lá na aula de produtos notáveis, né, nós não comentamos sobre isso, porque é mais fácil você desenvolver aquilo ali quando você tem esse artifício em mãos. Como assim? Bom, o expoente vai ditar a linha que eu estou. Em que linha eu estou? Eu estou na linha 3. E na linha 3, os coeficientes que aparecem é 1, 3, 3, 1. Esses são os coeficientes que aparecem. Tá? Então, aqui eu teria, se eu fosse desenvolver, os números da forma 1, 3, 3, 1. Certo? E aí eu já achei os coeficientes, beleza? Que são esses números binomiais aqui que estão marcados, tá vendo? Bom, como é que eu desenvolvo o resto? O resto eu vou pensar da seguinte forma. Eu sempre vou começar com o primeiro termo, que aqui aparece, elevado ao expoente, olha aqui, ó. Sempre ele elevado a n, e o outro elevado a 0, certo? E o outro elevado a 0. Daí para frente, se você parar para observar, esse cara subiu uma unidade e esse cara desceu uma unidade. E a partir de então, agora você já sabe o que você vai fazer. Desce um e sobe o outro. Então você vai ter esse cara ao quadrado e esse cara à primeira. E assim sucessivamente. Então esse cara desce uma unidade, porque agora desceu 2 e subiu uma, né? Então aqui ficaria a primeira e esse ficaria ao quadrado. Desce esse, que é exatamente o momento que vamos parar, e o outro vai ficar exatamente elevado a n, beleza? Bom, se você parar para observar, é uma brincadeira de começar com o expoente aqui elevado a 3, aqui elevado a 0, e vai ficar descendo um expoente de um e subindo do outro, descendo de um e subindo do outro, já está desenvolvido, então a partir de agora é só fazer continhas. E aí você aparece, para quem já conhece o cubo da soma, aparece aquele desenvolvimento que você já sabe, né? Que é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. E aí está desenvolvido. Diego, e se fosse menos, né? Se aqui fosse, de vez de mais, fosse x menos y ao cubo, né? O que é que alteraria? Aí você vai lembrar do que eu comentei na aula de produtos notáveis. É como se eu estivesse dizendo que esse cara vale menos y. Só que se esse cara vai valer menos y, certo? O que é que acontece? Vai ficar menos y a primeira. Ele alterna esse sinal, certo? Esse aqui não vai alternar, porque vai ficar menos y ao quadrado e números elevados a ordens pares não alteram o sinal. Continuam do mesmo jeito. E esse aqui ficaria menos y ao cubo. Aí alterna esse sinal, porque o expoente ímpar preserva o sinal. Então você vai ficar brincando de alternar o sinal. Então aqui ficaria o quê?
estaria o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Beleza? A partir de então, agora, você vai saber desenvolver todos. Porque se você entendeu a lógica dessa construção aqui, todos você vai entender como que desenvolve a partir deste momento. Então, por exemplo, imagine que você está desenvolvendo x menos 2 à quarta. Bom, isso aqui na prática daria um trabalhão, né? Porque você teria que fazer x menos 2 vezes x menos 2 vezes x menos 2 vezes x menos 2. Ou você teria que fazer x menos 2 ao quadrado, certo? Bom, tem essas duas maneiras. Ou, né, você vai lembrar disso aqui e vai facilitar muito sua vida, né? Não vai ter nenhum sofrimento, a tendência de erro é muito menor, né? E aí você, com certeza, né, vai fazer isso com muito mais facilidade. Tá? Primeiro, vamos lembrar que nós estamos na linha 4. E aí na linha 4, os coeficientes numéricos são 1, 4, 6, 4, 1, de forma alternada, foi o que eu falei aquilo ali, do sinal menos, por causa dos expoentes ímpares da segunda parcela, certo? Então, o que é que você teria? Você teria exatamente 1, tá? Aí, menos 4, certo? Mais 6, menos 4, mais 1. Aí, agora você começa. Ó, x à quarta, 2 a 0. Não precisa botar menos 2, porque você já alternou os sinais. É como se já tivesse desenvolvido, né? Porque menos 2 a 0 vai continuar dando 1, entendeu? A gente já fez isso implicitamente. Aí aqui eu teria x à terceira, desci o grau desse em uma unidade, então subi o grau do outro em uma unidade. 2 à primeira, certo? Aí, aqui eu teria x ao quadrado, desci o grau desse em uma unidade, e subiu desse uma unidade, 2 ao quadrado. Aqui vou descer o grau em uma unidade, x a primeira, e vou subir o desse em uma unidade, 2 a terceira. Vou descer o grau desse x a 0, que é quando você para, né? Ó, vezes o que? 2 a quarta. Bom, está desenvolvido, agora é só fazer as continhas. Quando você faz as continhas, certo? O que é que você observa? Você observa o seguinte, aqui vai dar 1 vezes 1 vezes x à quarta, dá x à quarta. 2 vezes menos 4 dá menos 8, x cubo. 4 vezes 6 dá 24, x quadrado. 8 vezes menos 4 dá menos 32, x. 16 vezes 1, 16 vezes 0, vezes 1, que é x a 0, que é 16. E aí desenvolveu isso em duas linhas, onde necessariamente você faria isso em muitas linhas, tá? Claro, você só sabe fazer isso se você conhece essa caracterização bacana. Outra coisa interessante que acontece aqui no triângulo de Pascal, não só dele servir como os coeficientes, né, do desenvolvimento do binômio de Newton, ou seja, dos seus números binomiais, aparecem coisas bem interessantes que são as seguintes. Primeiro, se eu somasse cada linha que aqui se encontra, né, ó, se eu somar, fazer a soma dessa linha, da linha 1, da linha 0, desculpa, vai dar 1. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 4, aqui vai dar 8, aqui vai dar 16. E se você parar para observar, são as potências de 2, ó, tá? 2 ao quadrado, 2 à terceira, 2 à quarta. Já tem uma coisa bem interessante, que é o seguinte: ao somar todos os números binomiais de uma determinada linha, variando de 0 até chegar na linha n, né? Até chegar na coluna n, da coluna 0 até a coluna n, isso vai dar sempre 2 elevado a n. Isso é muito interessante para o estudo da parte da análise combinatória, que fala das combinações, né? Está dizendo para a gente o seguinte, ó, combinação de n em 0, que é o número binomial n em 0, mais combinação de n em 1, mais combinação de n em 2, mais a combinação de n em n, isso sempre vai dar 2 elevado a n, certo?
Isso é uma propriedade super interessante das combinações que vem aqui do nosso amigo triângulo de Pascal. Outra coisa interessante é a relação de Stiefel, que diz o seguinte: ó, se eu somo necessariamente dois números, né, binomiais que se encontram sucessivos, né, na mesma linha, ele vai dar necessariamente o cara que está na linha posterior na mesma coluna do último. Como assim, né? Você está dizendo o seguinte: ó, se eu somar o número binomial NP com o número binomial NP mais 1, isso vai dar o número binomial N mais 1 da próxima linha, mais da coluna do último, P mais 1. Isso também é interessante para quando você está fazendo soma de combinações, né? Porque isso aqui é uma combinação de N em P, somado com uma combinação de N em P mais 1, e isso está dando uma combinação de N mais 1 em P mais 1. Beleza? Tá? Isso é a nossa famosa relação de Stiefel. Tranquilo? Tá? Aparecem muitas outras propriedades interessantes aqui, que eu vou comentar rapidamente para você guardar aí como informação, que é o seguinte: ó, se eu somar uma coluna, tá? Vou somar uma coluna do triângulo de Pascal, quando eu decidir parar, a soma dessa coluna necessariamente estará na diagonal. Tá? 1 mais 2 mais 3 dá 6. E isso acontece também com a diagonal. Tá? Se eu decidir somar elementos que se encontram numa diagonal, vou somar aqui, ó, esse mais esse mais esse. Aí quando eu decidir parar, a resposta vai estar necessariamente embaixo. Tá? Ou seja, quando eu somar uma diagonal do triângulo de Pascal, a resposta está necessariamente na linha posterior, onde eu parei, e na mesma coluna que eu decidi parar. Beleza? Bom, essas aqui são propriedades interessantes também que o triângulo de Pascal traz. Tá? Mas o mais importante nesse momento é que você saiba desenvolver os binômios que têm essa característica com uma facilidade muito grande, né? Porque isso vai fazer com que você tenha a capacidade de desenvolver qualquer cara dessa forma. Beleza? Nos encontramos em breve. Valeu. Até mais.